Olá, gente. Meu nome é Luciana. Sejam muito bem-vindos ao Papo da Lu. Esse é o nosso primeiro episódio de muitos e para falar de assuntos muito importantes para toda a sociedade. Eu estou aqui hoje com um casal que não escolheu estar aqui, mas resolveram estar por amor e por um propósito. E eu conto com todos vocês na ajuda e na divulgação de tudo que for falado nesse episódio. Eu entendo que a nossa união e a nossa escuta, ela pode salvar vidas e pode orientar para que novas pessoas não se tornem vítimas no nosso país. Amanda, André, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que é muito difícil para vocês estarem aqui hoje, mas eu gostaria não só de agradecer, mas perguntar para você, Amanda, e para você, André, como vocês estão se sentindo hoje aqui participando do programa. Hoje eu fico contente, né, na verdade, de estar aqui divulgando, podendo falar um pouquinho mais da minha Samara e do que aconteceu com ela. Eu sei que isso é muito importante para que outros não passem pela mesma coisa, que as outras meninas não passem pelas mesmas situações, que não passem, que acenda um alerta para elas, né? Então, para mim, está sendo muito importante, apesar de nada trazê-la de volta, mas eu consigo aqui mostrar quem era a Samara, eu consigo mostrar aqui qual é o alerta que vocês têm que ficarem atentas. E, assim, no modo geral, mesmo passando agora, próximo já do aniversário dela, tudo que a gente já passou, que de 1 de maio até agora, eu já passei pelo Dia das Mães, eu já passei pelo meu aniversário, passando pelo aniversário dela. Então, assim, resumindo, eu estou aqui me mantendo forte para poder continuar com essa luta. Obrigada, Amanda. André, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você também. Como que você chega até aqui? Isso, assim, é um sentimento de muita tristeza. Assim, estamos alegres em poder ter a oportunidade de estar falando sobre nossa filha, de mostrar como ela era, entendeu? E buscar justiça, que é o principal que nós queremos hoje. Mas, assim, é um sentimento muito triste, né? Como ela mesma disse, a mãe disse, são dias... A gente vai vivendo um dia de cada vez, mas dias dolorosos, entendeu? Hoje a gente já tem um dia que a gente não está chorando o tempo todo, mas foram dias de muito choro, de dor, de saudade, essa indignação, de todas essas coisas que são dores que nós vamos viver eternamente com elas. A gente vai ter que viver até o final da nossa vida com essa dor, que perder um filho é uma coisa muito difícil, muito. Não é uma coisa que a gente nunca ia imaginar na vida. Mas a gente está nessa luta e que dê tudo certo, que a justiça seja feita e que seja além da justiça, uma homenagem para a nossa filha, entendeu? Tudo que a gente for falar dela, as pessoas conheçam ela mesmo, a realidade. Sim, obrigada. Antes de a gente iniciar, né, eu gostaria de dizer que eu sinto muito pela vida que foi perdida da Samara, eu sinto muito pela vida de todas as mulheres que a gente tem visto no nosso país, dia após dia, sendo ceifadas. E, lamentavelmente, nesse momento, a gente não tem acompanhado as medidas eficazes das autoridades da lei para se cumprir, para que, pelo menos, a gente consiga diminuir esse impacto que eu chamo de pandemia, né? Porque o que a gente está vivendo no nosso país não é algo normal, não é algo pontual. Se tornou, de fato, uma pandemia. Diariamente, nós vemos mulheres perdendo suas vidas. Isso é grave demais, é uma barbárie. Eu gostaria que você, Amanda, como mãe, dissesse para mim quem era a Samara. Samara ela tinha tudo para... A pessoa que se relacionasse com ela tinha tudo para lapidar ela cada vez melhor.
Ela sempre buscou o melhor, ela buscava palavras ela tinha livrinhos positivos, de positividade, de energia. Ela, no caso, jogava para o universo, né, para atrair as coisas boas. E ela sempre foi uma menina, nunca falou de ninguém, uma menina que não tem problema com ninguém. Ela não era de nada de discriminar, nunca foi, desde pequena. Ela sempre foi uma criança e uma pessoa, né? Ela se tornou uma mulher maravilhosa. Ela sempre determinada, gostava de trabalhar, gostava de juntar o dinheiro dela. Ela estudiosa. Ela teve um tempo da pandemia que deu um pouquinho, né, de cair, de estudar devido à pandemia. Mas muito estudiosa, passou em 3º lugar em Química na UF, aí desistiu, não se adaptou, foi para a UFRJ, Educação Física. Aí a escola caiu o teto, ela falou que não era para ela Educação Física online. Aí resolveu fazer publicidade, que ela havia se encontrado. E desde o início a mãe também falou para ela: filha, acho que a sua área é marketing. A sua área é para isso. E ela foi para publicidade e havia se encontrado. Tanto que no dia que aconteceu, ela queria mudar de vida, queria sair dos eventos totalmente. E ela havia ido numa vaga de estágio. Que ela até me perguntou: mãe, tô nervosa, o que eu faço? Eu falei: seja você, minha filha. Seja você, porque você vai enganar o quê? Você não adianta fingir ser outra pessoa que passou 2, 3 dias. É você que está ali todo dia tem que ser você. Então, seja você é maravilhosa, você sabe, tem conhecimento e se ela tiver que contratar, a vaga tiver que ser sua, vai ser. Aí ela foi, ligou de lá e voltou, passou o dia comigo, mas era um amor de menina, assim. Ela tinha seus altos e baixos. Quando ela estava nervosa, mas quando ela não estava nervosa, ela era maravilhosa. É uma irmã maravilhosa, dormia de mão dada com a irmã. A irmã vai fazer 10 anos. E a irmã dormia com ela. E era ela, a Samara, quem pegava na mão da irmã. Não era a irmã que pegava na mão da Samara. Era a Samara que pegava na mão da irmã. A hora que chegasse do evento de madrugada, ia lá e dormia. Cada uma tem o teu quarto, mas a pequena dormia no quarto dela. E ela chegava e ia deitar do lado e dava a mãozinha para ela. Ela falava: mãe, a mãozinha dela me acalma. Me bota para dormir. Aí eu falei: ah, é? Então tá, e elas gostavam e ficavam brincando uma com a outra. E Samara todo dia, uma menina determinada, estava focada em treino, treinava comigo. Ela, até alimentação, ela regulava a minha alimentação, ela brigava se eu excedesse. O pai a mesma coisa, brigava se o pai tomasse algum energético, que não faz mal. Ela já não estava bebendo, ela ia para os eventos, não bebia. Começou a evitar, que ela começou a ver que tudo fazia mal, ela evitava. Entendeu? Ela era muito bacana, uma menina muito batalhadora, gostava de administrar negócio, visionária. Desde pequena, eu lembro, não esqueço, que ela fazia conta. Que o pai, uma época que ficou desempregado, ela pequena fazia conta, ela virava pro pai: pai, por que você não faz condução para as crianças? Não sei quantas crianças, mas não sei quanto, vezes não sei quanto, dá não sei quanto. Olha aí. Aí eu falei: viu como é que ela é esperta? Ela sempre foi assim, sempre foi muito visionária, determinada, via negócio, conversava muito comigo sobre negócios, conversava comigo muito sobre tudo. Eu e ela era um em carne. Então a relação dela dentro de casa também familiar, junto com vocês. Pai, agora, André, por favor, como é que era a relação da Samara com você? Essa relação de pai e filho, vocês conversavam muito? A Amanda já está falando que ela era um doce de pessoa, preocupada já desde cedo, né, com a vida, com a questão financeira da família, né? Foi trabalhar cedo também. Como é que era a relação de vocês dois? Geralmente, filhas, né, meninas, são muito coladas com o pai, né? A maioria das vezes a gente ouve muito falar: ah, minha filha é mais colada com o pai do que comigo. Eu, particularmente, também fui muito mais colada com o meu pai do que com a minha mãe. Meus pais são falecidos, infelizmente, mas eu também tinha esse vínculo muito grudado com meu pai. Então, por isso eu queria saber de você, André, como era a relação de vocês dois agora? Não, assim, como ela disse mesmo, minha filha era um amor de pessoa. A gente sempre foi... Ela era, assim, ela era muito grudada comigo também. Tudo bem que ela era grudada demais com a mãe.
até porque ela fazia tudo com a mãe, tudo ela perguntava à mãe, coisas de mulher, né? Então acabava ficando um pouco mais junto com a mãe do que com o pai. Mas ela era amor de pessoa. Eu levei minha filha para o Maracanã com 5 anos de idade. Ela se apaixonou pelo Flamengo, se apaixonou por futebol, adorava ir para o estádio. Então, ela assim, ela falava... Isso foi até há pouco tempo também, a questão dela falar dessas coisas, de se preocupar comigo. Até ela estava comentando outro dia que há pouco tempo eu tinha trocado de cargo na empresa onde eu trabalho. E eu até falei com ela, não, porque ela ficava preocupada, que eu andava de carro na rua. Ela, não, pai, preocupado, você acha que eu me preocupo com você? Você tá na rua andando de carro, acontece alguma coisa, tal. Então, tu via a preocupação dela, o carinho que ela tinha. A gente tinha até a coisa dela me chamar, ela não me chamava de pai, ela chamava de André, mais de implicância. E eu ficava até brincando, meu nome não é André, eu sou teu pai, me chama de pai. Ela, não, André, que não sei o quê. A gente sempre ficava naquela, a gente brincava às vezes, no carinho de pai e filha, mas parecia até irmãos brincando, negócio de comida, você tá comendo muito, não sei o quê, tal. Mas assim, a minha filha era tudo para mim. Ela me tornou pai. Difícil às vezes eu falar, porque eu chorei muito quando ela partiu. E eu tenho tentado até me segurar um pouco mais para dar força para a mãe, para a irmã, mas me dói muito. Mas assim, ela era tudo. Para mim, ela era a filha perfeita. Tinha seus defeitos, como todo adolescente, jovem, tem, mas assim, para mim, ela era uma filha perfeita, linda. Não é porque é minha filha, mas eu sempre falava com meus amigos. Olhava o banheiro todo, né? Brigava muito com ela, que ela não sabia tomar banho, molhava tudo. Falava, banho só no boxe, não do lado de fora. Mas assim, eu não tenho o que reclamar da minha filha. Minha filha, para mim, era tudo. Era trabalhadora, 100%. boa Trabalha filha. muito. Ela chegava de evento, aí chegava a tomar banho. Vou tomar banho, vou comer. Aí comia. Eu tava no evento, não tinha churrasco. Mas sabe quando eu fico comendo essas coisas e tal? Aí tomava banho, trocava de roupa e falava pra onde? Vou para outro evento. Então ela saía de um evento para outro, para juntar o dinheirinho dela. Ela era assim também, com a mãozinha lá, guardava o dinheirinho dela, ficava usando o dinheirinho. O dela ela quase não usava, mas ficava guardando, porque ela que tinha os projetos dela. Como a mãe mesmo falou, ela anotava tudo que ela queria fazer, entendeu? Infelizmente ela não conseguiu fazer as coisas que ela queria, né? Ela anotava os planos a curto prazo, né? Isso. Os que eram daquele ano e os a longo prazo. Ela tinha tudo... Que responsabilidade, né? Para uma jovem de 21 anos, né? Já era muito responsável, né? Já sabia exatamente onde estava e onde queria chegar, né? Pelo que vocês estão falando. Tinha né? vários planos. Ela, por que você não compra isso? Por que você não pega o terreno que a gente tem uma casa de praia da família? Ela fala, por que você não pega lá? Por que você não monta várias kitnets? Fica alugando uma casa só, abre várias kitnets. Tinha, visionária. Ela sempre pensava nas coisas assim, já bem à frente da gente, entendeu? Muito bacana. Gente, a partir de agora, eu sei que é um assunto que dói muito para vocês, como pai, mas infelizmente é um assunto que a gente precisa falar, né? A gente precisa trazer, a gente precisa falar, a gente precisa mostrar para a sociedade as verdades, né, que aconteceram, até porque a gente conversando agora há pouco, inclusive, né, você me contou uma inverdade, né, que rodou aí nas redes sociais. Então, eu acho que é muito importante, né, que a gente mostre para todos, de fato, quem era a Samara, como que tudo iniciou, né? Eu acho que a primeira pergunta, né, para que a gente explique também para todos os que estiverem nos assistindo, como tudo se iniciou, aonde a Samara conheceu essa criatura. Eu não chamo de homem porque eu não sou, como eu falei para vocês, né? O pai está aqui, o André é um homem. Vocês viram que a minha família está aqui. A minha família predomina homens, né? Eu não sou contra homens, né? Eu acho que é sempre bom deixar isso muito claro, mas eu acho que homem de verdade não comete esse tipo de crime, não comete crime. Né? Uma pessoa, quando é idônea, um homem de verdade, ele cuida da mulher. Ele não bate e, principalmente, ele não mata uma mulher.
Então, para mim, é um assunto também, vocês podem acreditar que dói bastante. Eu não tenho, graças a Deus, nenhum caso na família, mas eu tenho muitos casos ao meu redor de acontecimentos parecidos com o da Samara. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, esclarecer como foi que a Samara conheceu essa pessoa. Samara trabalhando com eventos, né, à noite. E o círculo de amizade. Começou a ter amigos em comuns que apresentaram e conheceu ele. Ela conhecia mais tempo do que ela estava namorando ele. Ele já conhecia de antes. Ela namorava outro na época, mas na verdade ela estava num momento que ela não estava namorando fixo ninguém. Ela tinha saído de um relacionamento e deu um tempo, não queria nada fixo com ninguém. E eu apoiava isso, de não ter nada fixo, que ela era nova, né? Eu questionava. Só que ela sempre foi uma menina, assim, se ela gostar, ela gosta e ela queria que fosse uma coisa certa. E ela não gostava de ter que ficar indo para lá e para cá. Pode ter até acontecido, no início, se não me engano, do relacionamento deles, que ela ainda se relacionou com outros, mas no início ela ainda não estava nada certo entre eles, né? E depois de um tempo, e assim, eu não sei exatamente quando começou, mas tem mais ou menos uns 2 anos e pouco. Eles ficaram juntos durante 2 anos, é isso? Isso, mais ou menos, Só que ele nunca assumiu ela. Assim, em rede social e nada. A família conhecia porque ele levava lá, a família dele. Porque, na verdade, eu não aceitava ele na minha casa, né? Eu tenho outra pequena. E, assim, até então, enquanto ele não falasse para ela que era namorado, postasse, ter atitude de namorado, eu não queria na minha casa. Que eu falei que não é namorado. Que, para mim, de repente, eu ia terminar, ter outro e toda hora trazer um. E não era assim. Então, eu não aceitava. E depois de um tempo que depois que ele começou realmente a namorar, que houve episódio, que aí pediu desculpa e etc, e volta e ela vai assumir a relação, é que eu deixei ir, assim mesmo ele foi 2 vezes, né? 2 vezes. Foram 2 vezes. Na casa de vocês. Isso. Ele foi somente 2 vezes. 2. Se tivesse sido mais, no máximo 3. E encontramos em evento só um, que foi o aniversário. Meu aniversário. Seu. E fomos também uma vez num pagode, que foi com a Samara, que ela convidou a gente para ir. Alguns dias antes do meu aniversário. Vamos sair de casal, mas saiu o casal, o pai e a mãe, ela e ele. Que ele sempre chega depois. A gente vai pro lugar e depois ele chegava. E no aniversário dela que também, que ano passado que a gente comemorou, um amigo deu um espaço para ela, amigos dela. Se juntaram, né? Fizeram uma festa americana, cada um leva alguma coisa. E, assim, foram as vezes que a gente teve convivência com ele, só. Nada profundo, nada de sair, nada de viajar, nada de ficar na minha casa direto, nada disso. Porque ele não assumia ela, então eu não aceitava. E depois de um tempo que quando eu comecei a aceitar, que começaram os episódios, que eu comecei a saber das coisas, aí que eu cortei de vez, que eu não queria ele lá. Durante esse tempo, Amanda e André, foram 2 anos e meio, 2 anos e pouco, né? Então, foi um tempo razoável, né? Que eles ficaram juntos, né? E eu queria que vocês compartilhassem com a gente, né? Porque isso também é importante. Eu acho que toda a nossa conversa aqui, ela é importante porque ela pode salvar vidas, né? De outras meninas, como foi o caso da Samara, que podem estar passando por isso e que a família talvez não esteja atenta aos sinais. Porque, infelizmente, todos nós, muitas vezes a gente nunca acha que aquilo pode acontecer na nossa casa. Por mais que a gente esteja vendo isso no cotidiano, infelizmente, né, não só isso, mas como qualquer outra tragédia. A gente vê acontecendo, mas a gente nunca pensa, essa tragédia pode chegar na minha casa. Então, no dia a dia, é trabalho, é movimento de estudo, enfim, às vezes o tempo que sobra, vocês querem curtir um pouco a família de vocês, e muitas vezes, por conta do agito do dia a dia, muitas famílias acabam deixando passar alguns sinais
que a gente pode mostrar agora. E aí eu queria que vocês compartilhassem também com o nosso público se vocês perceberam em algum momento alguns sinais de que estava acontecendo alguma coisa errada, mesmo antes dela contar para vocês. Eu percebi desde o início, quando essa questão de... Eu vi ela muito, quando ela estava com ele, ela não falava muito com a gente, mesmo ela estando na rua. Porque tudo que acontece na rua, ou até se ela estivesse sozinha, ela está no evento, ela se sentiu sozinha, ela mandava mensagem para mim, ela ficava conversando comigo. Eu sou representante comercial e às vezes eu trabalho, eu tenho que viajar para São Paulo, eu vou para feiras, eventos, e quando eu tô lá, ela me manda, para você ter ideia, mensagem o dia inteiro. Ela me mandava o treino dela todo, que ela estava fazendo. Eu, minha filha, estou atendendo, já olho. Mas assim, ela sempre falava muito comigo. Então, o que acontece? Ela, quando estava com ele, eu percebia que ela estava com ele porque ela não me mandava nada. Eu perguntava, filha, onde você está? Não, mãe, tô bem. Só botava assim, bem seco, bem monossílaba. Então, eu comecei a perceber que ela estava evitando falar. Então, quer dizer, eu não sabia se ela estava bem ou não. E, além disso, aí eu comecei a questionar. E ela em casa não dormia direito, ela não conseguia dormir por conta do evento, questão de horário, mas eu via ela agitada no telefone, nervosa, respondendo. Mas você não imaginava que ela poderia estar sendo, por exemplo, agredida. Você achava o quê, exatamente, que poderia estar acontecendo? Eu não sei se eu falei para vocês, tá? Desculpa, mas eu gostaria que vocês falassem apenas aquilo que vocês puderem falar. Eu sei que a investigação ainda está sob sigilo, então vocês fiquem à vontade. Se eu perguntar por eventualidade algo que vocês não possam responder, vocês podem sinalizar falando que vocês não podem responder, tá bom? Fiquem à vontade. Mas nesse momento, a sua intuição, né? A intuição de mãe, né? Já te dizia que poderia estar havendo algum tipo de agressão ou só manipulação nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, não. Achava que, de repente, só manipulação. Por você ver vários homens agindo assim, né? Em casos assim. E pela idade deles, que são jovens, eu falava para ela, não, ele não quer se comprometer, minha filha, é a idade e etc. Não fica atrás não, vive a sua vida. E assim, eu conseguia ver ela nervosa, mas eu não sabia exatamente como é que estava, ou se já havia tido alguma agressão. Agressão não dá, até porque foi aquilo que você falou, você acha que nunca vai acontecer, vai chegar a esse extremo. Com você, perto do teu lado. Mas eu sempre pontuando e falando, até porque ela era muito, como eu posso dizer, ela era uma menina forte. Ela era empoderada, ela não se permitia muita coisa. Então, assim, eu não entendo até... Você não entende, mas agora pesquisando sobre, eu vi que eles gostam das meninas assim, né? Forte, para poder crescer. Pesquisando, lendo, analisando. E ela era muito forte. E ela era muito determinada. Então, eu não achava que nunca ia acontecer com ela. Mas eu comecei a observar e perceber que ela estava diferente. Até quando ela estava gostando, eu falei, você está gostando, você não... Isso, e ela sempre fala, mãe, você sempre acerta. Aí eu falei, eu te conheço, Samara. Eu conheço você. Aí ela começava a se abrir. Nessa de eu falar assim, ela começava a se abrir. Era o momento que ela falava. Porque, na verdade, eu meio que jogava... É como se eu jogasse uma letra, mas, na verdade, era o que eu estava vendo dela. Eu falava. Só que eu sempre fui assim, eu sinto, eu falo. Eu sou assim. Eu falo o que eu penso, o que eu quero na hora e, às vezes, até é demais. Mas eu virava para ela e falava, isso, isso e isso. Não gostei. Não gostei dele. Eu falava. Quando eu conheci, eu falei, não gostei dele. Não é para você. Ela, ai, mãe, mas você nunca vai achar. Eu falei, eu falei, Samara, você vai ver que ele não é para você. E, Amanda, me diz uma coisa, o André, se você quiser responder. Qual foi a primeira agressão que ela sofreu? A primeira agressão, vocês tomaram conhecimento ou não? Quando vocês viram, já tinham acontecido algumas e que aquela foi o estopim. Como que as agressões começaram como? Assim, eu acho que é muito importante a gente também falar isso, porque sempre começa, assim, nunca começa pela tragédia final, né? Sempre tem um início, né? E o início não é
o feminicídio, né? O início sempre, talvez, é um puxão de cabelo, é um empurrão, é um grito, é um soco. No caso da Samara, vocês sabem como foi a primeira agressão dele? Ela conversou com vocês sobre isso? Então, eu não sei se antes houve alguma coisa. Isso foi mais ou menos ano passado, se eu não me engano, abril ou maio. Acho que foi abril. Ela tava com ele e ela só falou pra mim assim, mãe... Não, ela me ligou. Minto, que ela tinha ido trabalhar, voltou, chegou em casa, trocou de roupa e que ia encontrar com ele. Eu falei, essa hora? Ele me chamou e não sei o que, e foi. Aí ela foi e lá chegando, ele simplesmente mudou de ideia, mandou ela embora. Aí ela não aceitou, na frente dos amigos. Ela falou, como assim? Ela não queria ir embora, ela se revoltou, queria ir embora. Aí ele simplesmente arrastou ela do lugar. Ele arrastou até ela sair. Arranhou ela toda. E nisso, ela me ligou nervosa, desesperada. Eu falei, vou te buscar. E ela, não, que aqui é perigoso essa hora. Aí eu fui pedir o Uber pra ela. Falei, vem embora pra casa agora. Aí ela foi pra casa. Nesse episódio, ele alegou como se ela tivesse sido agressiva, como se ela é a louca, né? Ela com a dos amigos. Sempre, né? Sempre. A louca, a ciumenta, não sei o quê, que ela fez isso, que ela fez aquilo, que eu não sei mais o quê. Aí eu falei pra ela, minha filha, esquece esse garoto, não é pra você. Ele não é pra você, você vai me arrumar problema. Você vai me arrumar problema, porque eu vou falar com ele, isso não vai acabar bem. Isso já no primeiro episódio eu falei pra ela, isso não vai acabar bem. Aí ela, não, mãe, não quero mais nada. Mas já que depois ele começou a vir atrás dela. Ele começou de novo a vir atrás dela, ele pediu desculpa pra ela, ele pediu desculpa, inclusive, pra mim. Nesse momento, eles tinham terminado. Ele pediu desculpa pra mim, ele mandou mensagem. Ela meio que terminou com ele, ela. Uhum. Mas ele foi atrás, ele pediu desculpa pra ela, ele pediu desculpa pra mim. Ele mandou mensagem pra mim, pedindo desculpa, depois falou pessoalmente. Eles viram um doce na maioria das vezes, né? Ligou pra mim, Exatamente. Porque eu sempre fui muito forte, eu sempre tomei frente e eu não quero nem saber. Ele viu que ela ligou pra mim e eu tomei frente. O pai ficou indignado. Só que assim, eu sempre, quando ele quer se exceder, eu controlo. E quando sou eu que quero me exceder, ele controla. Fica um controlando o outro, sabe? E eu não deixei também ele fazer nada. E eu falei assim, não, deixa que ela vai largar. E infelizmente ela é maior, ela tem que entender. Aí eu fui... E a gente deixou, aí tanto que teve o aniversário dela em junho, ele participou, aí junho, julho, mais ou menos em agosto. Foi em agosto. Foi quando a gente foi na... Não, você tá dizendo... Na agosto nós fomos que saímos. Aí em outubro, mas isso eles já vinham brigando, eles brigam, ele respondia na frente, humilhações com os colegas, ela reclamava disso comigo. Ah, porque quis me expor, porque fica me tratando assim na frente de amigo. Violência moral. E fica na frente de amigo, quer se aparecer, quer mandar, e essas coisas. Aí eu fui e falei pra ela, minha filha, eu já conversei com você, que ele não é pra você. Você tá teimando. Aí ela foi em outubro. Em outubro ela foi num evento que acho que ele abriu um estabelecimento, e ela foi trabalhar com ele, aí de lá eles foram pra alguma outra festa, que eu não sei exatamente onde era, eu sei que foi por Belfor Roxo. E ela me ligou de lá. Belfor Roxo era o município onde ele morava, né? Exatamente. Ela me ligou de lá de novo, à noite, de madrugada novamente. Eu já acordei, eu desesperada. Eu falei, eu vou agora te buscar. Aonde é? Ela, mãe, eu não sei, aqui é perigoso, é perigoso, é perigoso. A mãe dele já mandou um carro para vir me buscar. Vai vir um Uber me buscar. Aí eu falei, tá, Samara, eu vou te buscar, não tem que chamar ninguém. Aí ela, não, mas ela já tá vindo, aqui é perigoso, e chorando, que tinha atacado troço no olho dela. Um spray, eu não sei exatamente o que é, não sei se é lança perfume, ele tá com um negócio no olho dela, nos olhos. E ela desesperada, e quando voltou disso eu falei, Samara, olha só, vamos conversar séria, comigo em casa. Ele não é pra você, as agressões estão evoluindo. Eu falei, já está evoluindo, olha isso é perversidade no rosto. Geralmente quando é no rosto é porque você é bonita e quer te desfigurar e etc.
Falei, não, eu não aceito, eu não quero mais ele na minha casa, eu não quero você com ele. Nesse momento foi quando eu dei os prints, eu salvei algumas informações que eu tinha dele e excluí ele da minha rede social. Removi e não quis mais. Eu falei, ele acabou pra mim, eu não quero mais na minha casa, eu não quero mais nada. Falei, e você tem que dar um basta nisso. Você já é adulta, eu não vou me meter. Mas se ele fizer mais alguma coisa com você, eu vou me meter. Então esse foi o segundo episódio, né? O primeiro foi Isso. quando ele arrastou a Samara do bar na frente de todos os amigos. Não, arrastou, mas no bar estava aqui em obra. O estabelecimento estava aqui em obra. Aham. E ele estava lá, tipo, fazendo uma resenha, né? Ele havia chamado ela antes e depois desistiu. Quando ela chegou, desistiu que não era pra ter ido. É pra voltar. Ele chamou, mas aí no meio do E caminho... eram só amigos dele, né? Lembrando que era só amigos dele. Não tinha Sempre nem- só amigos E dele. aí ninguém fez nada também nesse momento, onde ele atirou ela do bar, arrastando, e ninguém tentou impedir que ele fizesse isso. Não. Ele tirou ela do bar Não, mesmo. Foi. Ela, inclusive, reclamou dos amigos. Sim. E aí o segundo episódio já foi esse, em Belfort Roxo, onde ele tacou Nesse um ele já falou que os spray. amigos falaram que, assim, os amigos também foram contra ele. Os amigos dele. Ela Nesse- narrou isso, Aham. Que ele falou que não entendeu por que ele fez isso. Porque foi do nada. Não tinha motivo nenhum. E ele fez. E aí depois teve, logo no mês seguinte, em novembro, foram para um chá de bebê. Nesse chá de bebê, saindo de lá, ela chamou o Uber. Só que o Uber tem um tempo de espera, né? O carro de aplicativo, né? Não sei, eu tô falando Uber. Não, pode ficar à Eu não vontade. sei nem se qual, mas eu não sei qual que ela usou na verdade. Aí o carro de aplicativo e ele estava esperando, o rapaz estava esperando e tem um tempo. E nada dele vir. E o que ela fez? Ela saiu do carro, foi lá e bateu no portão. Só que um portão de ferro faz barulho. E ela tinha uma certa força. Ela foi e bateu no portão chamando ele. Aí, por conta de ter batido no portão, feito barulho, ele veio e esmurrou a cara dela dentro do Uber. De ponto de sangrar. Aí foi nesse episódio que ela foi fazer a ocorrência. Porque toda vez que acontece, ele terminava, ele ficava atrás. Então, nessa ocorrência, ela também pediu a medida protetiva. Então, esse episódio foi em novembro do ano passado. E nesse episódio foi o episódio que você foi com ela. Eu fui com E ela. aí você falou que ia levá-la para o hospital. Na verdade, ela saiu de lá, o carro de aplicativo estava indo para a casa da mãe dele, o sentido que ia, ela quem chamou no telefone dela. Aí foram para casa da mãe dele, ainda chegou na casa da mãe dele, a mãe ajudou ela a se limpar, trocar a blusa, e ela ligando pro meu primo, porque nesse episódio ela não ligou para mim. Ela ligou pro meu primo, que é um primo tio dela, porque foi criado comigo desde pequeno, com os meus pais. E aí o meu primo, e como ele morava também mais próximo, aí foi pra casa dele, e ele na mesma hora já ligando pra gente, meu primo, pra falar. Não aconteceu isso e isso, revoltado. Foi pra casa dele, e chegando na casa dele, ele na mesma hora pegou ela, botou no carro e trouxe pra mim. Levou lá pra casa. Quando chegou lá em casa, eu fui olhar ela toda, eu falei, vamos pro hospital. Aí ela meio que não queria ir. Eu falei, não, vamos lá pra ver esse rosto. Aí só que eu vi que ela dava pra aguentar, eu peguei e parei na delegacia, na Polícia Civil. Eu falei, não, vamos na delegacia agora. Ela, ai mãe, ficou com medo, mas eu tô com medo e não sei o quê. Eu falei, minha filha, olha só. Ele precisa aprender a ser homem. Ele tem que responder pelas atitudes dele. Ele não era pra ter feito isso com você. Não me importa. A força de um homem é muito maior do que a de uma mulher. Você podia ter batido nele, que não foi o caso. Ele não era para fazer isso. Ele te segurava, ele saía de perto, ele tinha vários momentos. Mas você não bateu nele, ele te socou simplesmente. Ele tem que arcar com as consequências, sim. Aí ela entrou na delegacia, ela foi lá, prestou depoimento e prestou sozinha, porque como ela é maior, nem entrar junto, o rapaz não deixou. Que era final de semana, mas eu fiquei na recepção observando, né, de longe, e ela falando lá. E ela falou tudinho, foi tudo ela quem falou, não presenciei, eu só li depois. E aí pediu a medida protetiva, porque ela trabalha com eventos. Ou numa delegacia convencional? Foi numa delegacia convencional da Civil, mas eu até já li agora há pouco tempo, que foi na 21, e a 21 parece que ela tem um trabalho humanizado, tem um preparatório, né, para eles, para esse tipo de atendimento.
E ele atendeu ela e foi bem educado, foi bom. Ela foi, explicou tudinho, falou. Não acompanhei, ela pediu a medida protetiva, mas ela ficou com medo depois de ir fazer o corpo de delito. Ficou com medo, né? Isso em novembro. A gente está falando de novembro. Em novembro, 16 de novembro. Ela ficou com medo. Porque ele ia saber, porque isso e aquilo, ela estava com muito medo. E no caso ele ficou sabendo depois. Ele ficou sabendo. Inclusive ele tentou convencer ela a tirar a medida protetiva. E ele foi notificado quanto tempo depois desse dia que vocês estiveram na delegacia? Eu acho que umas 2 semanas depois chegou alguma coisa para 2 semanas, 3 semanas chegou alguma coisa para ele, mas eu não sei se intimando ele a ir, porque comparecer mesmo ele só foi em abril. Então quando chegou Então isso foi em novembro. Isso. Ele recebeu uma notificação de que havia sido dada entrada, né? Que ela fez a mas somente em abril. Em abril desse ano, isso ocorreu Gente, eu gostaria só que vocês prestassem muita atenção a esse detalhe, né? Essa ocorrência aconteceu em novembro de 2025. E somente em abril de 2026, essa criatura foi chamada até a delegacia para prestar depoimento. É isso? Exatamente. Isso, exatamente. E após isso, como foi? Depois ele foi para a delegacia e ele, com certeza, ele saiu, né? Ele ficou livre logo depois disso. Não houve flagrante. Exatamente. Então ele saiu. Eu não sei nem exatamente como é que foi ainda, mas assim, depois disso, lá de novembro para cá, ela teve recaídas com ele, em dezembro, janeiro. Aí, fevereiro, passou carnaval, ela começou desentendimento. Passou carnaval, porque assim, ele começou a prometer mundos e fundos. Namorar, ele começou a falar em casamento, em ter filhos. Ele começou a avançar, de querer casar. Ele pedia desculpa para voltar, falando que ia casar, ter filhos. Começando a mostrar outra que ia ser responsável com ela, entendeu? E ela acreditou. Provavelmente com medo da medida protetiva, de ela ter feito o depoimento contra ele. Isso. Provavelmente foi por isso que ele mudou a cabeça dele também de falar coisas que ele nem falava para ela, entendeu? Como a mãe disse. Isso. Nesse momento, ela já entrou com pedido de medida protetiva contra ele em novembro. Medida protetiva. Mas aí eles retornaram. Ele voltou a procurar por ela, então descumprindo uma medida protetiva, né? Porque, na verdade, eu vim descobrir que assim, ela entrou, não é válida imediatamente, né? É isso que, assim, isso não é claro e ninguém te explica isso. Isso não tem escrito em tudo quanto é lugar. E isso eu tô sabendo agora, depois que aconteceu isso com a Samara. Que você não entra com a medida protetiva e ela é válida imediatamente. Ela é válida um pouquinho mais rápido quando você entra com medida de urgência. Sim. E assim mesmo é um pouquinho mais rápido, não necessariamente. Porque os processos burocráticos são grandes. Então, e eles colocam um prazo de 6 meses. Esse prazo de 6 meses, eles jogam que é para a mulher ir lá, ter coragem de ir contra. Se ela já teve a coragem de abrir a medida protetiva, é porque aquilo ali aconteceu. Aquilo já é um fato e deveria ser analisado no calor do momento. Naquele momento. Então, naquele momento, ela está disposta. Realmente, se você ficar passando tempo, o que vai acontecer? Dá tempo do cara te coagir, dá tempo do cara tentar chegar em você. Inclusive, dá tempo de cometer um crime, isso, né? Mais um crime, que é o pior, né? Que é o feminicídio. Porque em 6 meses, ele tem um tempo suficiente, qualquer pessoa tem um tempo suficiente para fazer, né? E não é só isso, Lu. Eu também agora pesquisando e ando vendo, tem uma PL que quer aumentar isso para 1 ano. O que é um absurdo, né? Alegando o prazo da mulher e tomar coragem. Ela já foi lá e fez o primeiro passo, que é abrir a medida protetiva. Então, como assim tomar coragem? Não existe isso, não existe isso. Até porque o que a gente mais vê acontecendo aí, eu recebo constantemente, eu falei para você, a gente estava conversando antes de iniciar aqui a gravação, são mulheres com medidas protetivas, mas que são descumpridas o tempo inteiro. Então, assim,
se com a medida protetiva já expedida há um descumprimento, há um desrespeito, e justamente eu tenho seguidoras, pessoas que me seguem e que me pedem ajuda, que falam assim para mim: Luciana, eu já ouvi dele falar, meu marido, meu ex-marido, meu ex-namorado, que ele vai me pegar, que ele prefere que eu morra porque ele sabe que ele vai para a cadeia, mas que de lá ele sai, mas que eu não saio mais. Então, assim, é um absurdo. Viralizou existir. essa fala, né? É um absurdo. É um absurdo, porque isso virou corriqueiro, né? Muitos homens têm falado isso. Muitos criminosos têm falado isso. Que da cadeia ele vai sair, mas do cemitério a vítima não sai. Então, eu acho que é escancarar na cara da sociedade mais um absurdo do que a gente já tem visto normalmente. Como você dá um prazo de 6 meses? Para mim, 6 meses já é um absurdo, né? Porque se uma mulher ela vai até uma delegacia e ela presta denúncia, ela tem provas de que ela está sendo ameaçada, se ela fez ali os exames de corpo de delito, ela provou que ela foi agredida e que ela está em iminente risco de perder a vida dela, isso tem que ser imediato. Ela não tem que ter... até porque muitas vezes, né, Amanda, André, existe uma dependência emocional nessa história. Então, em 6 meses, essa mulher é convencida de que esse príncipe encantado vai mudar e ela acredita nisso e dá mais uma oportunidade para ele, que é quando exatamente os crimes acontecem, infelizmente. Porque, infelizmente, eles conhecem a pessoa, então ela conhece os pontos fracos da pessoa e eles se prevalecem nisso. Eles usam sempre como armas, né, contra. E voltando nesse prazo, é um absurdo, né? Porque o que eu tenho até lutado para quando houver a medida, eu vou buscar e vou martelar sempre que eu puder fazer esse alerta. A sociedade, o que deveria mudar? O governo, a polícia, enfim, quem tiver que mexer com isso, é mudar de dar uma assistência de imediato. Assistência. Uma psicóloga avaliar. Um acolhimento de verdade, né? Exatamente. É um acolhimento de verdade. Uma psicóloga avaliar. Pergunta os pais, as pessoas mais próximas daquela pessoa, como é a relação, os amigos mais próximos. Precisa ser feito isso. Se não ser feito isso, não vai adiantar nada. Não vai adiantar as mulheres entrar com medidas protetivas, não vai adiantar, porque é mera burocracia. É que nem você tá casada e eu falar, vamos lá, a gente já tá casada há 20 anos, a gente não é casado no papel. Vamos lá, só fazer o papel. É a mesma coisa. É só o papel. É só o papel. Não ajuda. Se você puxar, pegar... Vou nem falar no ano passado, esse ano para cá, a quantidade de feminicídios que houveram nesse tempo para cá, esses 6 meses, mais de 90% já tinha medida protetiva. Então, assim, não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Infelizmente. E sabendo que tem medida protetiva, era para quê? Era para acuar essa pessoa, né? Falar assim, não posso fazer, não posso me aproximar porque tem uma medida protetiva. Eu posso ser preso, eu posso ser punido. Não, para eles não acontece nada. Então eles vão... É porque enquanto não houver medo, enquanto na cabeça de um criminoso existe o pensamento de que o crime compensa por conta exatamente do que o André falou aqui agora, né? De que a mulher tem a medida protetiva, mas a pessoa fica ali, né? Livre, vivendo como se não tivesse feito nada com ninguém. Então, enquanto não existir o rigor na lei, e aí eu até falo o seguinte, estão criando novas leis, mas para que criar novas leis se a gente não consegue hoje cumprir com efetividade e com o rigor que a lei precisa, que nós como sociedade precisamos? Para que criar novas leis? A gente precisa, se for para criar, para criar novas leis, mas que essas leis sejam cumpridas, com o rigor que ela deve ser cumprida. Amanda e André, eu queria agora perguntar para vocês o seguinte, como foi, se vocês se sentirem à vontade de falar, como foi o dia 1º de maio para vocês?
como se deu tudo isso, como aconteceu, o que vocês ficaram sabendo, como vocês ficaram sabendo, quais as medidas imediatas foram tomadas após o ocorrido? Ela chegou, né, do trabalho, eu não vi, até me culpo um pouco de não ter acordado, de não estar acordada, que geralmente, quase sempre eu estava acordada, quase sempre eu ou acordava perto do horário, e geralmente ela me avisa quando vai dormir fora, alguma coisa, e nesse dia ela havia falado que ia chegar, ia vir do trabalho normal para casa. Então, assim, eu me culpei de estar dormindo, não ter acordado, e ela chegou, ela entrou em casa e saiu. Ela só trocou a sandália. Isso eu também não tinha percebido, eu só fui perceber depois. Quando eu cheguei, depois do ocorrido todo, do dia todo, eu fui procurar a sandália, a outra que eu achei que ela tinha posto no pé, que eu consegui ver nas câmeras, e a sandália que ela estava antes, aí eu vi a sandália que estava antes, estava lá dentro do quarto. Aí, quer dizer, ela só entrou, coisa de 5 minutos no máximo, trocou a sandália e desceu, e ele pegou na porta. Isso eu só sei por conta das câmeras. E, além disso, aí foi... Eu fiquei sabendo meio-dia já. Não foi? 11h, meio-dia, mais ou menos. Meio-dia. No dia seguinte. No dia 1. No dia 1º. No dia 1, porque foi de madrugada. Ela chegou ela saiu do evento. Chegou 5 horas da manhã. Ela chegou em casa às 5 horas da manhã. Nós estávamos dormindo. Sim. E depois, como ela falou, depois ficamos sabendo que ela chegou em casa, só trocou a sandália e saiu. 5 minutos depois. Porque no evento ela termina 4 horas da manhã. Só que ela tentou buscar o carro de aplicativo e não estavam aceitando. Uhum. Aí esse rapaz que estava interessado nela, de olho só nela, ele se ofereceu, era amigo em comum do pessoal, que ela estava lá, era conhecido, não era ninguém desconhecido, levou ela para casa, deixou ela na porta. Ele contou que demorou um pouquinho só para sair do carro, mas aí saiu e ele esperou ela entrar e ele saiu. Aí ele saiu, ela subiu, trocou a sandália e desceu e ele já pegou ela na porta, bem na porta mesmo, na frente. Ele já estava lá esperando. Então eu não sei exatamente, mas tudo indica que já estava esperando ou que alguém avisou e ele chegou sincronizado. Exatamente. Ou estava seguindo, de repente, ele poderia né? estar seguindo, ele Também. poderia ter sido avisado. Porque como eram amigos em comuns também, tanto dele como dela, ele ter avisado, a Samara está saindo daqui, está indo para casa. Sim. Ele deve ter ido. De qualquer forma, ele estava perseguindo ela de alguma forma. Sim, com certeza, porque já estava sabendo dos passos dela, né? Daquele dia. A pessoa às 5 horas da manhã, do nada. Entendeu? Com certeza. Aí então a gente não sabe exatamente. Ela entrou no carro e saiu. Eu acordei cedo, porque eu geralmente acordo 6, 7 horas da manhã. Não precisa nem chamar, que eu já estou acordando. Só que eu acordei com um sonho. Eu sonhei com alguém pegando o telefone dela e senti a sensação de vazio. Só que a sensação, tipo assim, de morte mesmo. E eu fiquei com aquela sensação ruim. Aí eu falei, não vou falar nada, né? Superstição, de família. Minha mãe sempre falou, não fala que atrai, não fala nada. E tem esses negócios de primeiro escova os dentes, negócio de passar a mão no cabelo, tem umas superstições. E eu falei, por via das dúvidas, não vou fazer. Aí eu fui, não falei nada. Aí fui, levantei, a gente ficou fiquei deitada ainda um pouco, mas mandei mensagem para ela. E a mensagem já não... Assim, chegava só a minha mensagem, mas eu não sei, porque ela também só acessava o WhatsApp, só aparecia que chegou para ela, que ela viu, quando se ela abrisse o WhatsApp. Então, eu não fui, mas eu mandei. Oi, bom dia, filha. Tudo bem? Onde você está? Nisso eu tô até pulando parte, mas eu já tinha levantado e olhado no quarto que ela não estava. Aí eu fui e mandei a mensagem. Eu olhei, ela não estava só a irmã dela deitada. Aí eu fui e mandei a mensagem. E voltei para a cama e fiquei ainda um tempo deitada. Aí depois a gente levantou, tomou café. Eu falei, eu estou preocupada com a Samara até agora nada. Não visualiza, não responde a ele. Ela não olhou, eu falei, não, estou preocupada porque ela não falou que ia dormir fora, nada. Ela sempre me contava. Ela podia ir para um motel que ela falava para mim. Ela sempre me contou. Porque eu sempre pedi a ela, eu falei, pelo amor de Deus, acontece alguma coisa com você, eu não sei onde você está. Aí eu falei, você pode falar, minha filha. Aí ela sempre me contava tudo.
Aí ela foi e nada, e eu nervosa, eu tava irritada já, eu falei para ele, eu vou correr, vou pra academia correr, que a academia é 300 metros ali de casa, né, mais ou menos. Aí eu fui pra academia, falei, vou correr. Tava correndo na academia, de repente começa um monte de gente me seguindo no Instagram. Aí eu falei, que isso? Meu perfil bloqueado, eu falei, aconteceu alguma coisa. Já comecei a ficar nervosa, aconteceu alguma coisa com a Samara. Você começou a receber solicitação para pessoas te seguirem nas redes sociais. Exatamente. Porque acho que já estavam mandando mensagem para ela e não estavam acreditando que tinha acontecido alguma coisa. Porque essas pessoas todas já sabiam. Os amigos, espalhou entre os amigos dele primeiro, entre todo mundo sabia. Mas como assim? Deixa eu te interromper um minuto, Amanda. Viralizou um vídeo da Samara com um buquê de flores. Inclusive, eu fui uma das pessoas que postou esse vídeo. Ela falando sobre o homem só dá valor quando perde. Em que momento foi feito aquele vídeo? Foi logo após o sopro. Dezembro, mais ou menos, isso? Ah, então foi ano passado, depois da medida protetiva. Foi. Ah, sim. Que foi, ele mandou esse buquê para ela, se desculpando, se retratando. Tá. Foi. E no dia desse buquê, eu ainda passei mal, porque... Inclusive, ela nem ia aceitar esse buquê. Meio que eu não tinha que aceitar, e eu ainda falei pra ela, isso aqui tá te matando. Ele tá te condenando a te dar esse daqui. Era a sensação minha. Eu passei mal e tudo. Que ela não queria que tivesse recebido. Foi sem querer. Ele só foi recebido porque foi sem querer. Porque foi o pai chegando no horário que o rapaz estava fora para poder entregar. Aí ele tá chegando, ele não entendeu como é que ele não sabia de quem era, e ele foi aceitou e subiu. Quando subiu, eu falei, não era para aceitar. Isso é daquele que não sei mais quem. E aí você ficou, as pessoas, quando você pegou suas redes sociais, você viu que tinha várias mensagens lá de pessoas querendo seguir você, e você abriu para aceitar, e aí você soube... Demorei ainda, eu saí na recepção da academia, porque eu já estava com mau pressentimento. Aí eu comentei com as meninas que eu conheço lá, né, eu falei pra elas assim, cara, acordei com uma sensação muito ruim da minha filha, tô até com medo de abrir, eu tava com medo de liberar para ver, falei assim, tô com medo de abrir, né, de aceitar. Eu tô com medo de abrir e ver o que é. Quando eu acordei, sonhei, eu contei meu sonho para elas. Antes delas saberem, da gente saber o que tinha acontecido. Eu falei para elas, eu sonhei pegando o telefone dela e fiquei com a sensação de morte, de vazio, de que eu tinha perdido ela, né? E aí a menina, não, fica calma. Aí eu fui dar uma olhada, ver o que é. Aí eu fui abrir. Só que eu já ia pra porta pra sair, dando tchau pra elas. Aí eu saí na frente da academia, eu peguei e liguei, que eu vi que uma menina tentou ligar. Eu falei, vou nessa, que tentou ligar, vou ligar pra ela. Aí peguei e liguei pelo Instagram. Aí ela, na lata, ela já mandou assim, na hora. Ah, que a sua filha está na UPA de Belfort Roxo e veio a óbito. Aí o quê? Esse tipo de recado que você recebeu... Eu não sei onde parou que desligou, né? Aí eu estava na porta da academia e começou a ouvir as solicitações e uma havia me ligado, tentado me ligar. Então, essa pessoa, uma mulher, eu fui, peguei e liguei de volta. Aí eu falei, vou ligar de volta para ver, porque essa me ligou, aí eu fui, deve ser desbloqueada ela, porque tem gente que bloqueia, né, e tal. Aí eu fui e liguei para ela. Aí ela falou, a sua filha está na UPA de Belfort Roxo e veio a óbito. Aí eu falei, como assim? Que crueldade também, né? É assim. Que crueldade. Direto. Não, sua filha veio a óbito. Eu saí dali em pânico, eu não sei como eu não caí ali na rua. Eu cheguei a riar assim o corpo, eu comecei a gritar. Desesperada, atravessei a rua, que é uma rua de movimento, que é ali a Cardoso de Moraes, um sucesso bem movimentada. Eu atravessei correndo, acho que eu nem olhei, não sei nem como eu não fui atropelada. Eu atravessei e fui embora para casa. Chegando em casa, estava a amiga dela no saguão do nosso prédio, e ele descendo, porque a amiga dela foi pessoalmente, que também falaram algumas coisas para ela, mas ela não estava acreditando, e ela foi falar com a gente com jeito, e ela chegou lá para falar com ele, a melhor amiga dela. Aí ela pegou e falou com ele, só que para ele falou, aconteceu alguma coisa, ele na cabeça dele, o que ele fez com ela, mas achou que ela estivesse no hospital só. Porque ela chegou lá, ela interfonou, eu já achei estranho, porque
num sábado, não, numa sexta-feira, feriado, a amiga dela falou, tio, sou amiga da Samara, tal, desce aqui pra você falar com o senhor. Eu peguei e desci. Ela chegou, ó, acho que aconteceu uma coisa pra Samara, ela tá lá na UPA, em Belfor Roxo. Só que na hora que ela me ligou, me interfonou, eu já comecei a ligar pra ela. Mas eu nem Ligando vi, pra eu mãe, tava só que ela não tava correndo pra cá, ela nem viu o telefone. Eu ligando pra falar com ela, mano, aconteceu uma coisa com a nossa filha. Só que ela já sabia que tinham dado essa notícia pra ela. Pra mim, não, eu não sabia. Então eu ainda tava naquela esperança de falar assim, porra, ele bateu de novo na minha filha. Deve ter batido na minha filha deve estar machucada. Vamos correndo pra lá. Aí nisso ela já ligou pros pais dela, porque a gente tinha baixinha, né? Eu já entrei gritando, na verdade, ele matou minha filha! Eu já entrei gritando assim, porque o pressentimento estava maior do que tudo. E eu não estava acreditando que ninguém estava falando. Eu só queria chegar lá logo, e é longe, né? Aí os meus pais chegaram, que eu liguei para o meu pai só, para ficar com a nossa caçula. E ele emprestou, inclusive, o carro, que a gente estava sem carro. Aí nós fomos com o carro do meu pai para lá, né? E com a amiga dentro, junto no carro. Mas eu já fui daqui lá passando mal, pressão subindo, desesperada. E já cheguei lá desesperada na UPA. Eu, assim, na verdade, na UPA eu não falei nada com ninguém. Só ele é quem falou. Porque eu só fazia gritar, desesperada, e a pressão alta, só faltaram me amarrar na cadeira de roda para poder eu ser medicada. Porque eu queria ver ela, eu queria entender o que aconteceu. Comecei a gritar bem alto mesmo, gritando mesmo, para todo mundo que estivesse ali, todo mundo estava ouvindo. Inclusive, já falando mal dele, assim, desabafando, que foi ele, que esses homens não podem fazer mais isso. E comecei a fazer um alerta e gritando para todo mundo ouvir, todo mundo ouvindo. Eu não estava me importando, acho que eu não consegui ver não lembro nem da cara de ninguém, porque eu não via nada. A minha pressão estava muito alta e eu só pedia para vê-la, que eu queria vê-la. Aí eles foram conversar, o serviço social, botaram ele numa sala e foram conversar com ele. Ele quem conversou com eles tudo, eu não conversei nada, porque eu só queria minha filha e só comecei a gritar, cadê a polícia que não está aqui na porta? E nesse momento, daí, no caminho de vocês até o hospital, vocês encontraram com ele? Não encontraram com ele. E como que ela chegou até essa unidade de pronto atendimento? Nós fomos informados que a mãe e o padrasto dele quem levou ela. Entendi. Foram eles quem levaram. Isso já, quando nós chegamos na UPA, depois de tudo aconteceu o que ela falou, tentei também, de alguma forma, tentar ver minha filha, porque assim, eu ainda não acreditava. Eu queria ver a minha filha. Porque até então a amiga dela tinha falado, essa pessoa falou para ela no telefone, mas assim, eu ainda não tinha ainda tinha esperança de ver minha filha, mesmo machucada, ou o que fosse, mas com vida. Aí depois, segurança não deixava eu entrar de jeito nenhum, até que colocaram eu na sala. Aí ela falou, não, assim, o social vai vir falar com você, o diretor da UPA, aí veio o diretor da UPA, assistente social e o médico. Aí foi na hora que eu consegui dar uma respirada, porque eu queria saber o que aconteceu. Eu falei pro médico, eu preciso que você me conte exatamente o que aconteceu. Como minha filha chegou, tudo. Ele pegou e me contou. Sua filha chegou aqui, deu entrada às 7h30 na UPA, já sem vida. Então ela já foi levada, provavelmente, sem vida, ou então veio a óbito durante o caminho, algo do tipo, né? Algo do tipo, acredito que tenha sido até antes, né? Mas na UPA ela já chegou sem vida, entendeu? E deu entrada às 7h30. E ela chegou do evento em casa às 5h da manhã. A distância da minha casa para seja lá para onde foi, para depois para Belfor Roxo é uma distância considerável. Então, tu vê que que imediato, né? O tempo foi bem curto. Sim, bem curto. Pra tudo isso acontecer, entendeu? Aí eu perguntei, mas quem tá aí? Falou, quem trouxe para cá, como ela falou, foi a mãe dele e o padrasto que trouxeram ela para cá. Eu falei, mas cadê que eles não estão aqui? Vocês deixaram ir embora? Aí ela falou, reclamando da polícia. Eu falei, mas sempre fica uma viatura nas UPAs, não tem? Como uma pessoa chega, ela já chega morta, entrega e assim. Aí eles falaram. Cadê? Porque eu sei que tem, né, que segurar. Na hora eles seguram. Tanto caso de criança quando chega machucada, a mulher também quando chega machucada, feita uma pesquisa, serviço social. Eles denunciam quem tiver que denunciar. E eu comecei a questionar, cadê a polícia? Que não está aqui na porta. Cadê? Mas assim, aconteceu cedo, né? E
Eles já tinham feito a ocorrência e fez com os pais dele. E só ouviram os pais deles, da 54 passou para Não, DH. então, mas para passar certinho. Da UPA, quando a gente fez esse questionamento da polícia, aí o diretor de lá me informou que tinha uma viatura lá, que a viatura tinha encaminhado o padrasto e a mãe para 54, não é isso? 54 DP, que é ao lado da DH, da Baixada, que tinha levado para lá e lá, aí dali da UPA a gente já foi correndo para 54 para poder encontrar com eles, para saber o que aconteceu, cadê a nossa filha, porque a gente até agora não tinha visto, para saber deles, foi quando a gente encontrou o padrasto e a mãe lá. Tá, e aí, nesse tempo, aconteceu o pior pesadelo da vida de vocês e ele estava livre, em liberdade até então. A gente não sabia nem onde ele estava. E aí, quando descobriram que, de fato, o que aconteceu, vocês foram até a delegacia, prestaram o depoimento e ele foi, ou foi ele que se entregou? Como que ocorreu a prisão dele? Ele se entregou. Ele se entregou, né? Entregou na segunda-feira à noite. Aconteceu Entendi. na sexta-feira, né? Isso. Ele se entregou na segunda-feira à noite e nós estávamos na delegacia na hora. Porque o meu depoimento demorou muito. Eu cheguei cedo, só que eu passei mal, já cheguei passando mal. Então eu estava esperando melhorar para poder conseguir dar o depoimento. Minha pressão só aumentava. Aí chegou um momento que depois ela começou, não sei, eu conversei com Deus, eu deitei na frente da delegacia, porque eu estava passando muito mal, eu falei, não, eu tenho que conseguir dar esse depoimento e tem que ser hoje, porque já se passaram não sei quantos dias e tem que ser hoje. A pressão estava 20 por 15, né, mais ou menos. Nossa. Foi. Aí eu deitei no chão da delegacia e fiquei olhando para o céu, para ver se me acalmava, respirando fundo. Estava com ele, meu pai foi junto, meu primo estava junto comigo. Aí eu fui e fiquei lá um tempo, bebendo água, tomei 3 remédios. Tomei 3. Não foi 3. Tomei 3 desde a hora que eu cheguei lá e nada da pressão baixar. E remédio de pressão forte. E bebendo água para poder ir, né, ao banheiro, para eliminar líquido, para poder baixar, né? E depois de um tempo que começou a melhorar, 1h da tarde, mais ou menos. Aí foi quando eu fui depor. E o meu depoimento durou mais ou menos umas 10, 12 horas, porque eu saí de lá 3 horas da manhã. Ainda teve que passar por isso, né? 10, 12 horas de depoimento. E ele se entregou, na verdade, em outra delegacia, na 62 DP de Imbariê. Entendi. De lá ele foi encaminhado para DH. E já existe uma previsão de julgamento, de nada, ainda nada? Ainda nada, ainda está sob sigilo a investigação. Mas vocês estão acompanhando de perto tudo que está acontecendo? A gente fica perguntando, mas está sob sigilo mesmo, a gente não consegue saber, entendeu? Vocês estão com o advogado representando vocês hoje, Sim, cuidando disso? está cuidando disso, ele está acompanhando. E assim, para a gente não passa nada. Ele sabe que o trâmite, se eu não me engano, tem as renovações, né? Que ele está preso. Aí são até 3 meses, né? Para a questão de renovação. Aí renovou uma agora. Que a prisão que ele está ainda é temporária. Ainda não passaram para preventiva. Ele ainda está preso temporariamente? Temporariamente. Era para ter sido agora até o dia 3 de junho e prorrogou agora para mais 30. Mas ainda temporária. Nem preventiva ainda colocaram. Então, eu acho que esse é um bom tema, né, que a gente precisa trazer aqui, porque se já existem fatos, se ele já está preso, como assim, né? Ele ainda está com uma prisão temporária. Isso é muito grave, né? Para a gente encerrar o nosso papo de hoje, esse espaço está aberto para vocês, a hora que vocês quiserem, a hora que vocês precisarem. Se vocês precisarem de escuta, se vocês precisarem falar, se vocês quiserem gritar para a sociedade, para todo o Brasil, tudo que vocês estão vivendo, quantas vezes vocês precisarem, contem comigo. Vocês terão total abertura nesse canal, me ligando para apoiar e para ajudar no que eu precisar, no que eu puder ajudar vocês, contem comigo de verdade, tá? Eu queria 2 coisas de vocês nesse momento. Primeiro, que vocês
deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, falando sobre que tipo de cuidado a família pode ter com as nossas jovens, né? E até mesmo com as mulheres já formadas, adultas, porque às vezes essas mulheres estão passando por uma situação muito similar, mas acaba que a família no dia a dia realmente passa por desapercebido muitas coisas. Então eu gostaria que você, Amanda, falasse com o nosso público sobre o que você falaria hoje, né, para uma família. E depois, André, eu também gostaria que, como pai, você compartilhasse sobre esse seu sentimento, por favor. O que eu vou falar, assim, ao mesmo tempo que é para ajudar, me dói muito, porque assim, eu sempre fui muito amiga dela, muito parceira, muito tudo, e a gente se sente impotente, e todo mundo que está passando por isso sabe o que eu estou falando. Mesmo que você sabia, que você apoiou, você se sente... É uma impotência absurda que você sente. É um sentimento de vazio, é absurdo. Então, assim, ouçam suas filhas. É a prima, a amiga, quem estiver próximo, dê ouvidos, preste atenção. Pergunta se está com dependência emocional. Chama, leva no psicólogo. Se você pode viajar, vocês viajam para ficar longe dessa pessoa. Prestem atenção nos sinais de não falar, de se sentir mal. A minha filha ia treinar, de vez em quando saía correndo. Mãe, eu não estou conseguindo, não está bem, começava a chorar do nada e saía. E eu não entendia. No início eu não entendia, e depois eu comecei a prestar atenção que já era. Ela estava tendo crise de ansiedade, ela estava nervosa com tudo que estava acontecendo e ela não estava falando totalmente, 100% isso. Porque elas sentem vergonha. Elas sentem vergonha de expressar o sentimento, elas sentem vergonha de dizer que gosta da pessoa, mesmo a pessoa fazendo alguma coisa com ela. Ela sente vergonha de ser julgada o tempo todo. Elas são julgadas. Elas são julgadas por causa da roupa, elas são julgadas por conta de uma atitude, por conta de um olhar. E como eles invertem também o jogo de você é culpada, então elas se sentem que elas têm culpa também. Então elas acham que elas são culpadas. Ela não é culpada pela atitude dele. Cada um responde pela sua atitude. E então observem isso. Observem. Eu observava e não foi suficiente. Hoje eu não tenho a minha filha aqui. Eu espero que não aconteça isso mais com as outras pessoas. Porque só quem sofre é quem perde. Ele não está sofrendo. Ele não está sofrendo o suficiente. Ele tem que ficar lá e apodrecer para sofrer o suficiente. Porque ele não pensou nem na família dele. Ele não pensou em ninguém. Tá entendendo? Então, assim, quem sofre é a gente. Então, zelem mais, ouçam mais, julguem menos. Muito apoio, muita conversa. Dá para afastar, viajar? Afastem. Tem alguém que mora longe, que você possa mandar o seu filho, mandar a sua filha? Faça. Mães de rapazes que estão fazendo isso com as namoradas que vocês observem. Vocês observam, mãe sabe. Cara, conversa com seu filho. Não é ensinar, mas conversa com seu filho. É a vida que ele quer? Ele quer ser preso? É isso que ele quer? Se esconder? É isso que ele quer? Pensa no futuro. Entendeu? É isso que eu tenho a falar. Obrigada, Amanda. André, por favor. Assim, primeiro, eu acho que ficar com seus filhos, curtir cada momento é muito importante. Porque realmente a gente não sabe como vai ser o amanhã. E tá em busca de procurar saber cada detalhe diferente do que está com seu filho. Porque o mínimo que seja, você sabe que algo está sendo diferente. Você vê que o jeito da pessoa muda, a pessoa se afasta um pouco. Então você tem que estar sempre buscando, como a Amanda mesmo disse, procurar saber até pelo vínculo de amizades, porque tem filhos. Eu sempre falei para Amanda desde a Samara bem novinha, porque por ela ser mãe, ser mulher, eu falei, conversa com a Samara, e a Amanda sempre conversou. Porque ela não vai se abrir tanto com o pai, mas eu sei que com a mãe ela ia abrir. Fala isso pra Samara, porque ela sabe que agora ela vai começar a namorar.
A gente tinha preocupação de, sabe, de engravidar nova, essas coisas que todo pai tem preocupação. Então, isso são coisas que são detalhes, mas você acaba, com o tempo de convivência, sabendo mais ainda. Então, acho que é importante saber dos amigos, como eles não se abrem, muitos não se abrem com os pais, acabam se abrindo com amigos mais próximos, para ver, porque assim, são pequenas coisas que passam despercebido e quando a gente vai ver já está numa bola de neve que já não está mais como segurar. Entendeu? Então é bem complicado. Que os pais sempre cuidem da melhor maneira para os seus filhos, porque é uma dor que é um desejo para nenhum pai, nenhuma mãe. Uma dor é a absurda. dor que a gente sente. Você se culpa até em momentos que você sorri. A gente faz Por que eu tô tudo. sorrindo? Não tem te motivo. vê em casa, cada cômodo, cada detalhe, cada coisa, uma comida que eu faço, tudo lembra a nossa filha. E eu nunca mais vou ter o sorriso, o carinho dela. Eu peço só que cuidem bastante das suas princesas e seus príncipes. Obrigada, André. E eu gostaria que vocês também compartilhassem. E aí eu acho que é um momento muito sério. O que vocês esperam da justiça, nesse caso? O que vocês esperam da sociedade como um todo, no caso da Samara? O que vocês hoje precisam em relação à ajuda para a gente conseguir dar mais visibilidade ao que aconteceu, ao absurdo, ao horror que essa menina viveu e que vocês não estão tendo? Falta apoio, está faltando apoio, está faltando conhecimento do que está acontecendo nesse exato momento? O que vocês esperam da justiça do nosso país? Eu espero, realmente eu espero o compartilhamento bastante, né? Todos os locais que puderem falar e que lembrar, os melhores amigos, os amigos mais próximos, as meninas que conheciam ela, tinham um relacionamento, que ela conhecia muitas meninas e muitas influenciadoras. Que elas compartilhem isso, porque a voz delas são importantes nesse momento, pelo número de seguidores que elas têm, que elas possuem, né? Que elas compartilhem, que as pessoas saibam quem era a Samara, saibam, mesmo que ainda não está sabendo tudo da história, porque inclusive nem eu estou sabendo que a investigação vai ser finalizada, mas que atinja o máximo possível, para que não haja mais Samaras. Não tem por que ter mais Samaras. E assim, depois que aconteceu com a Samara, de uns dias para cá, eu não contei, mas eu acho que eu já vi uns 20 casos. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. São várias mães, filhos, que hoje não tem a tua mãe, não tem a sua filha, sua irmã, sua prima. E não é possível que esses homens não... Nasceram de quê, gente? Não sei, é um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo eles coagirem, fazerem isso com as mulheres. Então, assim, eu não quero que eu quero que a Samara seja um exemplo e que todos ajudem a compartilhar, porque eu quero ele no tribunal do júri. Eu quero que o caso vá ao tribunal do júri para justamente a população ver, a população julgar, a população entender e ser exemplo, que não seja mais uma Samara. É isso. Mais uma vez, o canal está aberto para vocês, no momento que vocês precisarem. Agradeço imensamente a presença de vocês. Sinto muito. Eu também sou mãe, eu sou vó, né? Eu tenho um neto, e todo o meu trabalho é para que tudo que eu faço hoje é para tentar entregar para o meu neto uma sociedade um pouco menos adoecida. Meu neto tem 1 ano e meio, é um menino, e me preocupa muito tudo que a gente está vivendo hoje, porque eu fico me perguntando o tempo inteiro. Meu neto daqui a alguns anos está com 10, está com 15, está com 20, e o que ele vai encontrar se a gente continuar vendo e vivendo o que a gente está vivendo? Então é sobre isso. Contem comigo, eu estou com vocês, eu estou nessa luta. Essa luta também é minha, para o que vocês precisarem.
Muito obrigada mais Obrigado. uma vez. Tá? Obrigada. Nós te agradecemos. Eu gostaria de agradecer a algumas pessoas nesse momento que sempre estão comigo, me apoiando. Meu marido, em primeiro lugar. Meu filho, que me ajuda com as minhas agendas loucas, aí sempre dando uma forma, arrumando uma forma no tempo dele também, que é curto. Meu marido sempre me levando de um lado para o outro para participar dos eventos que eu participo, das palestras que eu faço. E há um querido amigo, homem, né, Uruan, que é um amigo querido da minha família, que é um homem que entende a importância dessa causa, a importância dessa pauta e cedeu, inclusive, esse momento, esse espaço para que a gente pudesse aqui trazer assuntos como esse, que apesar de triste, é um assunto muito importante, que a gente precisa falar muito. E aqui eu continuarei dando voz a todas as mulheres que precisarem. Contem comigo e até o próximo episódio. Muito obrigada.